Olá, despertos! Vamos para mais um podcast e eu vou trazer aqui para vocês algumas reflexões de um livro que fez muito sentido para mim, que me ajudou a ter muita clareza no meu processo de expansão de consciência e que eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento para vocês também. Todas as pessoas que estão aqui escutando esse podcast, elas são selecionadas. Nada é por acaso. Se você está aqui, é porque é o momento de você entender e compreender sobre como funciona o universo, sobre qual é a verdade da vida. E esse livro é o livro que chama Um Dia Minha Alma Se Abriu por Inteiro. Esse livro ele tem 40 lições para que você busque a liberdade e a plenitude, para que você entre num caminho de despertar de consciência e, consequentemente, de evolução e iluminação espiritual. E antes da gente iniciar aqui o nosso conteúdo, eu quero ler para vocês a primeira página do livro, que é um poema sobre o ego. Eu tenho feito algumas lives aqui no canal, também falando sobre centelha divina, o ego, a individuação. E esse livro ele vai casar muito bem com esse conteúdo para quem quer realmente expandir e conquistar os objetivos da vida com mais leveza. E esse poema é o seguinte: esse livro é dedicado ao ego, aquela parte de nós que continua a se preocupar, que vive na dúvida, que é cheia de receios, que julga os outros, que tem medo de confiar, que precisa de provas, que acredita apenas quando lhe convém, que não consegue dar continuidade às coisas, que se recusa a praticar o que prega, que precisa ser salva, que quer ser vítima, que dá verdadeiras surras no eu, que precisa estar certa o tempo todo e que insiste em se agarrar àquilo que não funciona. Esse é o seu aviso prévio. Seus dias estão contados. Nesse poema, a autora ela dá uma introdução aqui, né? Porque as lições do livro são realmente para você deixar o ego de lado e viver a sua verdadeira essência. Colocar ali em prática o seu verdadeiro eu, a centelha divina que existe dentro de você. Jung chamou esse processo de individuação. De acordo com Jung, a gente possui o self e o ego. O self, ele pode ser descrito como a nossa essência ou aquilo que existe de mais único e peculiar na nossa personalidade. Ou seja, a nossa centelha divina, a parte divina dentro de nós, a nossa consciência. Assim, quando a gente nasce, a gente não possui ainda um ego formado, mas a gente já tem o nosso self. A gente já tem ali a nossa centelha divina, pura em essência. Conforme a gente vai crescendo, o ego ele vai sendo formado através das crenças, através das experiências, através do nosso processo de socialização, né? Que se inicia primeiramente com os nossos pais e depois vai vindo para as outras relações sociais. E assim a gente vai formando esse ego, que é exatamente o que a autora descreve aqui no poema, né? A gente vive na dúvida, cheio de receios, a gente começa a julgar os outros, a gente tem medo de confiar, a gente precisa de provas, a gente se vitimiza, quer ser salva, não pratica o que a gente fala, enfim, esse é o ego. Quando eu coloco os meus interesses na frente de tudo, quando eu olho apenas para os meus interesses e não como um todo, eu estou agindo a partir do ego. E o Jung, ele fala que depois de uma certa idade, a gente deveria começar o nosso processo de individuação, que é se separar desse ego, né? Deixar o ego mais calminho, vamos dizer assim, e se conectar novamente com a nossa essência. A criança, ela precisa
dessa criação do ego nos primeiros anos de vida ali, para que ela se sinta mais confiante, né? Para que ela se sinta parte daquele mundo, enfim. Mas esse processo, se levado por muito tempo, quanto mais a gente se afasta da nossa essência, do nosso self, da nossa centelha divina, mais o nosso ego ele vai inflando. E quanto mais ele infla, pior é, vamos dizer assim, a gente perde cada vez mais a nossa capacidade de co-criador, cada vez mais a nossa capacidade de sentir plenitude e felicidade pela vida. Então, esse livro, os ensinamentos desse livro são justamente para que a gente recupere essa nossa essência, que a gente recupere esse nosso self, a nossa centelha divina. E a primeira lição que eu quero trazer aqui para vocês é que enquanto a gente se sentir confortável, a gente não estará crescendo. A zona de conforto e o automatismo que a gente vive hoje em dia é um prato cheio para o nosso ego. É como se a gente estivesse alimentando o nosso ego de uma forma constante. Então, quando a gente quer coisas para se sentir na zona de conforto, quando a gente não busca crescer, não busca aprender, não busca conhecimento, não busca questionar, não busca aprender novas coisas, a gente se mantém na zona de conforto. E essa zona de conforto, ela vai alimentando o nosso ego e nos afastando da nossa verdadeira essência. E a primeira lição que a gente traz baseado nisso é sobre a verdade. A verdade vos libertará. Vocês já devem ter escutado essa frase que está presente na Bíblia. A verdade vos libertará. Mas o que é essa verdade? E o que isso quer nos mostrar? Qual é a lição que tem por trás disso? A verdade, ela nos leva de volta ao local onde a gente começou, como uma ideia divina na cabeça do todo, na cabeça do Criador, na cabeça de Deus. A verdade nos libertará dos temores habituais que o processo da vida nos impõe. A verdade eliminará a necessidade de sermos qualquer coisa além do que já somos. Nós somos seres divinos. Então, quando a gente começa o nosso processo de expansão de consciência, na verdade, a gente está num processo de descobrimento da verdade. A gente está num processo de questionamento, de sair do piloto automático, de sair da matrix, como a gente fala, né? De sair do que a gente aprendeu, do que a gente vê as pessoas fazendo muitas vezes, do fazer, né? Faça isso, faça aquilo, né? Seja dessa forma, para você ser o que você realmente é, sem imposições. E isso é feito através do nosso autoconhecimento. Quando a gente entra no processo de autoconhecimento, a gente começa a expandir a nossa consciência e, consequentemente, a gente começa também o nosso processo de individuação, que é o que o Jung falou, tá? E quando a gente inicia esse processo, como disse Einstein, quando a gente enxerga a verdade, não tem como desver a verdade. Ou seja, quando a gente começa esse processo de autoconhecimento e a gente começa a tirar os véus da nossa crença, das nossas crenças, a gente começa a perceber que nem tudo que foi nos ensinado é realmente a verdade, que tem coisas ali que a gente aprendeu e que na verdade não nos ajudam em nada e que a gente precisa se libertar disso. Esse processo, ele é um caminho sem volta. É como se você tivesse queimado a ponte. Quando você enxerga a verdade de como as coisas funcionam, de como as coisas trabalham dentro do universo, não tem como você voltar atrás. Quando uma verdade ela é vista, ela não pode ser desvista, como disse Einstein. E a verdade, ela nos livra desse espírito de fazer, como eu falei para vocês. Faça isso, faça aquilo. A verdade, ela permite que você apenas seja o que você é, apenas seja a sua essência. É a capacidade que você começa a criar de se sentir bem com quem você é, no lugar que você está, da forma como você está.
a única verdade é a essência divina e não existe o ruim. Deus é bom e tudo concorre para o nosso bem. Então, quando a gente entende, começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, começa a entender as verdades, começa a tirar os véus da nossa crença, a gente começa a entrar nesse processo de busca espiritual, nesse caminho de evolução espiritual. E isso não é tão simples assim, né? Quem entra num processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, sabe que muitas vezes é doloroso a gente descobrir que a gente passou boa parte da nossa vida no automático, que a gente passou boa parte da nossa vida sofrendo sem precisar. E muitas vezes a gente sofre de novo, né, por conta desse processo de descoberta. E essa individuação, ela é um caminho constante de crescimento, de evolução, de você entender que não precisa haver sofrimento para que você cresça, mas que você pode tirar das situações desagradáveis, dos desafios da vida, o melhor daquilo para que você possa crescer também. Você começa a entender que tudo é amor e que quanto mais amor você dá, quanto mais você faz as coisas de coração aberto, quanto menos você olha para o passado, quanto menos rancor você guarda, quanto mais você ama a outra pessoa incondicionalmente, quanto mais você ama a sua vida incondicionalmente, mais lhe será acrescentado. Sabe aquela frase que também está na Bíblia? Procurai o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. O reino dos céus é um estado de consciência, um estado de consciência de liberdade, de plenitude, de amor, de abundância, de bem-estar. Quando você cria esse estado de consciência, quando você toma essa consciência da verdade, tudo mais lhe é acrescentado. As coisas vêm, as coisas simplesmente acontecem, sem precisar ficar fazendo esforço, sem precisar ficar ali se martirizando, sofrendo, se sobrecarregando em prol de algo maior. O universo ele se encarrega de trazer isso para você. O universo se encarrega de te mostrar qual é o caminho de menor resistência para que aquelas coisas cheguem até você. E existe dentro dessa verdade que o livro ensina, né, dentro desses ensinamentos do livro, os postulados sobre a verdade que eu vou trazer aqui para vocês, tá? São 9 postulados. O primeiro postulado é que, ao partir em busca da verdade, a gente começa a encontrar várias ideias. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender nesse postulado é que Deus é a vida, Deus é espírito, Deus é mente, Deus é a única força que controla a vida, o espírito e a mente. O segundo postulado é que Deus, ou a centelha divina, ou o Criador, está dentro de você e de todos os seres vivos. Ele não é alguém separado, distante. Isso quer dizer que cada ser vivo é uma representação única da identidade de Deus, mente, espírito e vida. Quando a gente entende isso, que cada ser humano tem uma parte de Deus dentro de si, é a própria centelha divina de Deus agindo e experienciando o mundo, a gente começa a compreender que se eu fizer mal para o outro, eu não estarei fazendo mal só para o outro, mas eu estarei fazendo mal a mim mesma. E eu estarei fazendo mal ao universo, ao Criador. Terceiro postulado: nada temos além do tempo, e ele está a nosso favor. É por isso que continuamos a ser presenteados com oportunidades de repetir e recriar as nossas vidas. Então, muitas vezes a gente repete coisas na nossa vida para que a gente possa se libertar disso. É uma nova lição, é uma nova oportunidade. Sabe aquela frase clichê? Cada dia é um livro em branco? Exatamente isso. O tempo, ele está a nosso favor. E sempre que algo acontece na nossa vida, seja bom ou seja ruim, que na verdade o ruim não existe, é uma criação humana, porque o Criador, o universo, não tem dualidade de bom ou mal, certo ou errado. Quem criou isso foram os seres humanos a partir de várias percepções. Quando acontece algo na nossa vida e a gente tem essa consciência de que tudo é uma oportunidade,
a gente começa a fluir com a vida, a gente começa a descobrir os caminhos mais fáceis. Quarto postulado: Deus não nos castiga, somos nós que nos castigamos, com a nossa culpa, com a vergonha, com o medo, quando desconhecemos nossa natureza independente e inerente divina. Então, muitas vezes, né, e a gente aprende, a gente nasce, cresce, achando que existe uma força maior que está observando tudo, que está vendo tudo e que uma hora essa força ela vai nos punir ou ela vai nos julgar. E isso traz medo e culpa, traz vergonha, e não é esse sentimento que o Criador, Deus, a divindade, quer pôr sobre nós. O Criador, Deus, não julga, não pune, não quer o seu mal. Nunca quis. Isso é mais uma das crenças que colocaram sobre nós para que tenhamos controle, para que a gente, de certa forma, nos afaste dessa individuação, nos afaste da verdade. E o quinto postulado é que há uma ordem divina para tudo na vida, e por esse motivo que o local onde você se encontra em qualquer momento é exatamente aonde você deveria estar. O sexto postulado é que a vida é um desdobramento de experiências que foram projetadas para nos fazer tomar consciência do funcionamento dos princípios universais, às vezes chamados de leis naturais. Quando temos consciência de que esses princípios estão em funcionamento e procuramos viver em harmonia com eles, fica fácil compreender as experiências pelas quais passamos na vida. Quando a gente começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, a conhecer como que o universo funciona, as leis universais, né, a conhecer a verdade em si, a tirar os véus da ilusão e do ego, a gente começa a aprender de forma mais fácil as experiências da vida. O sétimo postulado é que recebemos a graça de Deus sob forma de abundância, paz, alegria, bem-estar e recebemos o amor em função do que pensamos, sentimos e acreditamos com relação à vida, a nós mesmos e ao divino. Oitavo postulado: nossas vidas são os reflexos de nossas escolhas conscientes e subconscientes. Quando não escolhemos, a gente vive a revelia. Postulado 9. Todos nós nascemos para cumprir um objetivo divino e Deus nos deu tudo aquilo que precisamos para cumprir esses objetivos. Então, o que essa lição nos mostra é que quando a gente se alinha com a verdade, quando a gente realmente busca a verdade, independente do julgamento, independente do que os outros vão pensar e independente de querer forçar o outro a descobrir a verdade também, né? Às vezes, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente quer que as outras pessoas também saibam o que a gente está aprendendo, que as outras pessoas também entrem nesse processo, mas cada um tem o seu tempo. E quando a gente sabe respeitar o tempo do outro, sabe plantar a sementinha para que o outro mesmo encontre a sua própria verdade, a sua própria essência, a gente também cresce e expande a nossa consciência. Então, busque a verdade. A verdade vos libertará. Busque a sua essência. Busque entender, questionar o que você foi ensinado, o que você aprendeu. Se algo na nossa vida não nos leva ao crescimento, não nos leva à plenitude, é porque, de certa forma, talvez não seja tão certo assim. Talvez não seja uma lei, talvez não seja algo a ser seguido. Então, se questione.